Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo ao Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A segunda-feira foi marcada pelas eleições no Congresso. Na Câmara, Arthur Lira, do PP, venceu a disputa pela presidência da Casa, enquanto Rodrigo Pacheco, do DEM, foi o ganhador no Senado. O resultado foi comentado no programa 3 em 1. O deputado federal Arthur Lira foi eleito novo presidente da Câmara dos Deputados com 302 votos contra 145 de Baleia Rossi. A votação ocorreu de forma presencial em Brasília. Apoiado pelo Centrão e com interferência direta do Palácio do Planalto, Lira ficará no cargo pelos próximos 2 anos. O resultado representa também a vitória do presidente Jair Bolsonaro sobre o agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apostou em Rossi para tentar impedir a influência do governo no Congresso Nacional. No Senado também teve eleição, viu, gente? Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi eleito com 57 dos 78 votos, o novo presidente do Senado Federal. Ele derrotou a MDBista Simone Tebet, que teve 21 votos. Para a gente começar as análises dessas duas eleições, tanto no Senado quanto na Câmara, vamos começar pelo Diogo Schelp. Vai lá, Diogo. Pois é, Paulo. O que a gente viu foi um início tranquilo da presidência de Rodrigo Pacheco no Senado e um início conturbado da presidência de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Porque a gente precisa lembrar que o Lira é centrão raiz, né? Ideologia não é exatamente o elemento principal dos cálculos políticos dele. O Lira, inclusive, que foi apoiador da presidência da Dilma Rousseff até chegar ao ponto de apoiar o impeachment. Outro aspecto que a eleição de Lira para a presidência da Câmara demonstrou é que a oposição a Jair Bolsonaro fracassou na primeira tentativa de se unir em volta de uma candidatura. Ao contrário do Senado, onde os petistas e bolsonaristas se uniram para eleger o Rodrigo Pacheco, na Câmara a eleição era apresentada como um ensaio de uma frente ampla contra Bolsonaro. O que se viu foi o PT e o PSDB rachando no último dia o apoio ao candidato Baleia Rossi, engrossando a vitória do Lira. E há quem calcule que pela diferença ali que teve o Lira e o Rossi, o PT tenha dado uma dezena de votos ao candidato de Bolsonaro, já que a votação é secreta. E o deputado tucano Aécio Neves, que já foi candidato à presidência pelo partido, manobrou também para levar votos do seu partido ao Lira. O DEM de Rodrigo Maia, por sua vez, de Rodrigo Maia e ACM Neto, também rachou, e já se fala até em debandada de políticos do partido, a começar pelo próprio Rodrigo Maia. Ou seja, o que guiou muitos deputados de oposição nessa eleição para a Câmara foram interesses imediatos, não uma visão política estratégica para fortalecer a oposição ao presidente. São deputados de partidos que não se acanham, Paulo, de chamar Bolsonaro de genocida, mas não são capazes de se unir contra a pessoa que ele escolheu para dominar a pauta do legislativo até o fim do seu mandato. Com uma oposição dessas, quem é que precisa de situação? Constantino, a sua análise. Paulo, é curioso que a eleição no Senado foi tranquila e previsível. E na Câmara, por algum motivo, né, alguns achavam que ainda podia ter uma surpresa. O próprio Rodrigo Maia dizia que tinha uma só certeza, que o Baleia Rossi ia ser o próximo presidente, né? E, de repente, foi uma barbada, né? O Arthur Lira levou também com muita tranquilidade, assim como o Rodrigo Pacheco no Senado, mais de 300 votos, né? Isso mostra algumas coisas, isso mostra a fragilidade dessa frente ampla, que não passa de uma união fisiológica de um centrão, uma ala do centrão, né, que brigou, que rachou de vez com o presidente Bolsonaro, aliada ao PT, né, e à extrema-esquerda, e, ao mesmo tempo, esse grau de oportunismo que foi cobrado, né, ali. O Rodrigo Maia, vamos lembrar, tentou antes um golpe inconstitucional para ser reeleito, não tinha plano B, isso ficou evidente, demorou muito a apontar o Baleia Rossi como candidato, e isso fez o quê? O próprio DEM, que tem 2 ministros no governo Bolsonaro, rachar, né? Não reconhece mais em Rodrigo Maia nenhum tipo de liderança. Ele que vinha sabotando as pautas importantes para a nação, né? Então, eu acho que o que fica de recado nesse sentido é que não deveria haver essa surpresa toda que alguns acham que houve na Câmara, né? Na verdade, existe o quê? Uma ilusão de força dentro dessa tal frente ampla de centro-esquerda, liderada por figuras como Maia, como os tucanos, né? O governador João Dória e seus asseclas
no Congresso e não existe essa força toda, muito pelo contrário. Eu concordo com o Diogo, é uma aliança imediatista, né, que deu a vitória para o Arthur Lira. Isso não quer dizer que existem mais de 300 votos para apoiar todas as agendas do governo, né? Não podemos tomar essa conclusão imediata. Hoje mesmo, conversando, entrevistando o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele acha que tem 380 deputados a favor dessa pauta. Vamos ver, né? Agora, pelo menos, há uma esperança de desobstruir essa agenda reformista, que o Rodrigo Maia e sua trupe, por motivos que ficaram um tanto evidentes para o país, vinham bloqueando, vinham, de alguma forma, impedindo de chegar a plenário, porque eles estão numa campanha contra o governo Bolsonaro, né? Vimos a cena lamentável, o discurso do deputado Kim Kataguiri, depois indo lá abraçar o Rodrigo Maia, quer dizer, mostrou que o Alexandre Frota, que desistiu da sua candidatura, e depois, pasmem, a deputada Joyce Hasselmann indo à festa do Arthur Lira, né? E sem máscara, vale notar. Ou seja, o que ficou claro é que tem uma turma que faz um discurso oposicionista, né? Que chama qualquer um que reconhece qualquer virtude no governo de bolsonarista, de gado, ou então de cúmplice, de genocida, e que tudo isso é o quê? Isso é discurso, isso é narrativa vazia para jogar para uma plateia de trouxas, né? Então, como ali no Congresso o que não tem muito é trouxa, o resultado foi esse, né? O Arthur Lira vence, uma vitória expressiva, e agora a questão que fica é se as reformas vão finalmente andar ou não. Alguma esperança agora existe. Antes, com o Rodrigo Maia, e se vencesse o Baleia Rossi, nenhuma. Marque, a sua vez. Paulo, eu estava escutando o Diogo falar ali sobre os deputados que votaram de acordo com seus interesses prioritários pessoais. Olha, Diogo, sempre foi assim, viu? Infelizmente, a política brasileira é pouco inventiva nesse sentido, ela sempre se repete. Eu lembrei aqui rapidamente de 2005, quando a Câmara elegeu Severino Cavalcante. Na época, a maior derrota do governo Lula, né? O candidato do PT era o Greenhalgh, o PT rachou e deu espaço para o Severino Cavalcante, né, do agreste pernambucano lá, alguém do baixíssimo clero, a que chegou à presidência da Câmara dos Deputados, justamente por problemas parecidos de articulação do que nós vimos bem recentemente no país. Bom, o Rodrigo Maia foi o grande derrotado, isso não há sombra de dúvidas, né? Primeiro, ele articulou pesado para tentar se reeleger, não conseguiu. Aí escolheu o Baleia para ser o seu sucessor. Fez campanha como pôde. No fim de semana, ele tuitava que ia ganhar a eleição, tinha feito as planilhas lá, ele que sempre se vendeu aí para os outros deputados como o mestre das planilhas de votação. Rodrigo Maia errou, e errou feio, né? E ele tentou jogar tudo isso já para as próximas eleições. Vale lembrar aqui que o Maia disse em dezembro que esse bloco poderia estar junto em 2022. Não deu certo, né? O bloco sequer se consolidou. Mas eu queria também abordar nessa reflexão e fazer uma análise dentro do contexto histórico do próprio governo Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo parece ter feito a lição de casa no quesito governabilidade. Eu quero relembrar aqui a eleição passada das duas casas há 2 anos atrás, né? O presidente Bolsonaro tinha a maior bancada da casa, o PSL, tinha acabado de fazer 57 milhões de votos, ou seja, tinha ainda todo aquele ar de congraçamento que todo recém-eleito tem. O Palácio do Planalto, naquela ocasião, errou e errou feio. Colocou lá a Joyce Hasselmann para falar em nome do governo, não falou com aliados ideológicos na época, e eu falo aqui com base de relatos de inúmeros deputados que chegaram a ir até a casa do Bolsonaro no Rio, ainda durante a transição, para debater a eleição da Câmara e não foram ouvidos. Enfim, uma série de erros que levou o DEM a dirigir as duas casas, incluindo o Rodrigo Maia na Câmara, que virou a pedra do sapato do presidente. E essa pedra no sapato que justamente pode ter feito que Bolsonaro virasse refém do Centrão. O Rodrigo Maia trabalhou abertamente contra demandas do governo, tratou as reformas com má vontade, interditou as pautas econômicas e se aliou até com a esquerda. Ele, que se diz um liberal,
se aliou com o PCdoB e companhia para impedir as privatizações e até aumentar impostos. Então sobrou para o governo reagir como pôde e cair nos braços do Centrão, que tem aquela fome de sempre, né? E não podemos esquecer disso. O número de votos dos candidatos do governo foi justamente grande por causa do apoio do governo. O pessoal do Planalto está comemorando e tem que comemorar mesmo, né? Como eu disse, foi uma vitória do governo, mas essa comemoração tem que ter certa parcimônia, porque eu não acredito que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, funcionarão como um anexo do Planalto. Vai existir tensão política, vai existir cobranças, o governo não pode acreditar que vai enviar lá suas demandas e os deputados e senadores vão votar automaticamente, né? Vão apenas carimbar o que o governo quer. Eles não vão fazer isso, né? Pode-se ter uma relação mais equilibrada, mais cordial, mas a tensão política vai existir, né? O Centrão vai cobrar ministérios. As notícias aí de bastidor já dão conta que o Ministério da Cidadania teria já, inclusive, candidato do Centrão para assumir a pasta. Tem a questão dos cargos em segundo escalão, tem as emendas, enfim. O governo vai ter que alimentar o Centrão e tem que cuidar como fará isso. E eu falo aqui como alguém que quer ver as reformas aprovadas, que quer que o país volte a crescer. Então o governo ganhou a eleição, foi importante, tirou o seu principal desafeto da cadeira da presidência da Câmara, mas agora é outro dia, temos que andar para frente. E falando em futuro, eu particularmente gostei muito da fala do Lira, que falou, por exemplo, que é urgente avançar na agenda de reformas, falou que é alarmante o quadro fiscal, ou seja, tem uma preocupação importante com a questão econômica, também falou da importância da vacina, junto com o Ricardo Barros também já está dizendo que a pauta econômica é importante, então o futuro é importante. Então o governo ganhou, comemorou, agora tem muita coisa para fazer. E para terminar essa questão do Senado, o que me chamou a atenção na eleição do Senado foi aquele grupo Muda Senado, que sempre faz muito discurso inflamado, dizendo que é oposição, dizendo que quer, por exemplo, a CPI da Lava Toga, mas se mostrou pouco articulado nesse momento. Não conseguiu sequer levar o candidato do grupo aí que se diz de oposição à mesa do Senado até o final da disputa. Então me chama a atenção que o Muda Senado, na prática, é só discurso e pouca articulação de fato. Após a vitória de Arthur Lira, a deputada federal Joyce Hasselmann, que apoiou Baleia Rossi, foi flagrada na festa do novo presidente da Câmara. O assunto foi analisado no Morning Show. A deputada federal Joyce Hasselmann se irritou ao ser flagrada durante uma festa de comemoração de vitória de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Depois de muitas críticas por participar do evento do candidato do qual ela foi opositora no pleito, a parlamentar reclamou de chilique generalizado. Vini, o que mais que ela falou, hein? Pois é, Paulo. E que festa, hein? Bela que festa de arromba que o Arthur Lira promoveu depois de se eleger aí o novo presidente da Câmara dos Deputados. Cerca de 300 convidados, ninguém de máscara, né? O que a OMS não gosta muito. Distanciamento social. Sem distanciamento social. Não precisa também. Né? Mas enfim, né? Pra quê? E a Joyce Hasselmann tava lá. Joyce Hasselmann, apesar de ter apoiado... Que prega distanciamento, que prega máscara, exato. Que fala de todo mundo. E a Joyce, Paulo, que apoiou o Baleia Rossi. Né, porque a Joyce, ela se elegeu deputada federal apoiando o Bolsonaro, depois rompeu com o presidente por causa das brigas internas ali com os filhos do Bolsonaro, e hoje ela é uma opositora ao governo, é uma crítica ao governo, então ela apoiou o Baleia Rossi, né, numa separação ali de parlamentares do PSL. Né, então alguns parlamentares apoiaram a candidatura do Arthur Lira, outros apoiaram o Baleia Rossi, e a Joyce ficou do lado do Baleia Rossi. Mas mesmo assim, ela estava presente nessa festa, estava toda animada, estava dançando as músicas lá. E teve uma pessoa não identificada que viu Joyce e falou: epa, o que essa mulher está fazendo aqui? Opa, ela não estava do outro lado? E deu uma gravada. Né? E deu uma gravada em Joyce Hasselmann, que não gostou muito. Vamos ver. Deputada Joyce Hasselmann, Joaquim Gomes ao vivo. Tá aí então.
Essa tá, música é muito então, boa. a Joyce Hasselman... Essa música é... Não, as músicas... Você vai ver a próxima agora, Paulo. Você vai ver a próxima agora, porque Stand By Me é um clássico, né? Sim. Mas qual é o clássico brasileiro do momento? Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? E Joyce estava animada cantando dançando essa música também. Solta aí. Você viu o dedinho, Paulo? Maravilhoso, olha o dedinho, ó. A Joyce Hasselman não brinca não, rapaz. Incrível. Então, Figueiredo também dançando de lá, né? fazendo dedinho. E aí a Joyce recebeu muitas críticas, né, por estar presente nessa festa, não só porque ela apoiou o outro candidato, mas também acusaram ela de ser oportunista, agora de já querer se juntar ao Arthur Lira, e por estar numa festa com 300 pessoas, sem máscara, sem distanciamento social, sendo que ela pregou tudo isso nesse período de pandemia. Então vamos ver qual foi a resposta da Joyce para essas pessoas. Temos aí a sequência de tweets que ela fez. Ela diz o seguinte, ó: há um chilique generalizado dos bolsonaristas e de extremistas lacradores de internet que não entendem patavina e que não estão nem aí para o Brasil, porque estive no encontro dos parlamentares após a eleição da mesa que elegeu Arthur Lira para a presidência. Sobre isso, vou desenhar. Aí ela desenhou, ó. 1. Sempre tive um bom relacionamento com a bancada do PP, que tem mulheres incríveis, que fazem parte comigo de um grupo que discute política toda semana. Tenho uma relação respeitosa com Arthur Lira, construída na época em que fui líder do governo e depois do meu partido. 2. O meu grupo do PSL Raiz esteve com Baleia Rossi. Não vendi meu voto, mas mantive a civilidade na relação aos outros candidatos. Não ataquei ninguém, até porque o país já está de saco cheio de tanta confusão. Pautas importantes serão decididas pela Câmara e precisaremos de todos. 3. Enquanto as pessoas usarem o fígado no lugar do cérebro, não vamos a lugar nenhum. Aprendi muito que diferenças políticas e ideológicas podem nos transformar em adversários em situações pontuais, mas não inimigos. Isso é burrice e prejudica o país. Aí ela também diz que sempre prezou ali por manter a civilidade nas relações com líderes da Câmara dos Deputados e por isso conseguiu, enquanto líder, entregar pautas ali em relação à Previdência. E quem age como animal raivoso não tem que estar na política, mas numa jaula. Aí ela complementa. Aliás, esses bolsonaristas, hoje tchutchuca do Centrão, são os mesmos que atacavam o Centrão com unhas e dentes e faziam um discurso fake contra a corrupção. São crápulas, hipócritas, vendidos e mais, vão patrulhar o raio que o parta. E aí ela finaliza dizendo que torce para que Arthur Lira seja o Eduardo Cunha de Jair Bolsonaro. Nossa. Paute o impeachment para que a Câmara corrija o erro que cometemos em 2018, Paulo Matias. Zé Maria Trindade, essas festas são boas, hein, Zé, em Brasília. O negócio é bom aí. Eu estive lá, mas eu estive. A Joyce não esteve, ela se jogou, né? Ela se jogou. Zé, então... Ô, Zé, mas você com a sua compostura, a sua postura, eu tenho certeza que você não dançou daquela maneira, né, Zé? Não, até porque eu não dava conta, mas... Letícia, né, Letícia, né? Letícia, eu só saio desse bar com você ou com a polícia. Ela tá mais ou menos assim. Olha, é comum politicamente você visitar um adversário, mas vai lá e tal, fazer uma visita, isso é comum. Dizia o Tancredo, né, que se não pode ter um adversário tão forte que não possa tê-lo no futuro como aliado, e também não pode ter um aliado de tamanha proximidade que não possa tê-lo no futuro como adversário. Olha só, Paulo, Maurício Randes, um deputado do PT, eleito em Pernambuco, foi líder do PT na Câmara e era muito próximo. Num determinado momento, ele rompeu com o PT. Sabe o que ele fez? Renunciou. Então, eu levaria muito a sério a Joyce, o Alexandre e outros, se eles dissessem, olha, eu me equivoquei, estou renunciando e serei adversário do Jair Bolsonaro, aí eu respeitaria. Na verdade, a Joyce, ela está atrás de uma composição, Carlinhos, Boquinha, ela é secretária de comunicação da Câmara, sabe o que é isso? Chefia.
TV Câmara, Rádio Câmara, Agência Câmara, um conglomerado de comunicação muito pesado e que tem orçamento. Um orçamento de 6 bilhões de reais é o que vai administrar o novo presidente da Câmara, ou seja, há essa tentativa de ir atrás do poder, é buscar o oportunismo, buscar o poder. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, ficou com inveja da Joyce ou não? Inveja não, mas achei que ela estava dançando bem ali, dançando conforme a música. Mas é o seguinte, gente, vocês estão escandalizados pela presença da Joyce nessa festa, é que vocês não viram ainda o tipo de aliança que se faz no Congresso em Brasília. Vocês não viram Jair Bolsonaro e sua equipe, que xingavam o Centrão abertamente em 2018, por exemplo, eu lembro do general Heleno, né, cantando, se gritar pegar Centrão, não fica um, meu irmão. O Bolsonaro pegou o Centrão agora e se abraçou o Centrão. As alianças políticas vêm e vão. E não acreditem de que porque dois estão juntos agora, que eles são melhores amigos para sempre, ou que porque estão brigando e se acusando mutuamente, que eles vão ficar separados para sempre. Isso é uma ingenuidade enorme. A gente pode dizer apenas uma coisa, que realmente não estará nessa festa mais daqui em diante, das agendas e dos compromissos originais de Jair Bolsonaro. O tônus, a intenção antissistema, isso aí já está fora, ele está 100% fazendo parte, como sempre fez, parte do sistema e negociando segundo as regras do sistema, de verbas e cargos. E 2, a agenda Lava Jato, combate à corrupção. Essa, pode ter certeza absoluta, já está chutada para escanteio. Agora, a questão de direita e esquerda, vocês acham que Arthur Lira não recebeu votos de deputados de esquerda? Vocês acham que Rodrigo Pacheco não foi eleito também com apoio explícito, nesse caso do PT? Então percam quaisquer ilusões de fidelidade e de pureza ideológica nas alianças que ocorrem no Congresso Nacional. E veja, isso é em alguma medida boa. Se mantido dentro da lei e se mantido com uma agenda minimamente propositiva, isso tem que acontecer mesmo, senão o governo fica travado, senão as coisas não acontecem. Como nos Estados Unidos, quando o presidente não tem a maioria no Congresso, a coisa fica totalmente travada, não consegue fazer nada. A gente não quer uma coisa assim no Brasil. Então é importante essa negociação e é importante que a população saiba que, olha, não é porque brigou há um mês atrás que não vai ser o melhor amigo daqui a um mês e vice-versa. Arthur Lira também agora é só amores com Jair Bolsonaro. Não se surpreendam se isso mudar. E não é porque o Arthur Lira necessariamente traiu. Bolsonaro é igualmente oportunista e busca politicamente fazer essas alianças da exata mesma maneira. Paulo Figueiredo Filho, a sua análise no Stand By Me. Normalmente a gente deixa as pautas de entretenimento para o final do programa, mas eu fui surpreendido com a dança dos famosos aqui. Comentar a dança dos famosos já nesse bloco. Olha só, eu acho muito engraçado, acho um caso grave de dissonância cognitiva você fazer um post chamando os outros de tchutchuca do Centrão enquanto você dança que nem uma tchutchuca na festa do presidente da Câmara do Centrão. Fora isso, é aquele negócio, né? Restrições para vocês, festinha sem máscara para mim. E eu acho que isso é um retrato importante, eu acho que isso tem a ver com um pouco com a forma que o eleitor acaba vendo a política. Sempre que olham atrás da cortina desses caras, sempre que a gente tem a oportunidade de flagrar esses caras no dia a dia, por trás das câmeras, a gente enxerga hipocrisia, o outro vindo para Miami sem máscara, a outra dançando sem máscara em casa, o outro vai para a praia, o outro tira férias no Caribe, vai para festinha, sempre é isso. Enquanto, por outro lado, toda vez que a gente flagra alguma vez o presidente Bolsonaro por trás das câmeras, como foi um exemplo aqui, claro, aquela reunião ministerial que o STF vazou, a gente vê um cara que é exatamente aquilo que ele é fora das câmeras. E eu acho que isso tem um valor grande para o eleitor. Rapidamente sobre o que o Joel disse, dizer, o Bolsonaro não pode dizer mais que é parte que não é parte do sistema. Porque depende do que você quer dizer com ser parte do sistema ou não. Se você quer dizer que o presidente vai negociar com o Congresso, olha, o que você queria que ele fizesse? Se o presidente negocia com o Congresso, ele é parte do sistema corrupto, não sei o quê. Se o presidente não negocia com o Congresso, ele é um ditador, golpista, não sei o quê. Eu acho muito bom, o presidente vive num sistema presidencialista, o Congresso que a gente tem é esse. Se a gente quiser um Congresso diferente, daqui a 2 anos, todos nós, brasileiros, temos a oportunidade de escolher um Congresso melhor. Então, o que tem é esse. A outra coisa que o Joel disse é que a pauta anticorrupção acabou.
Olha, a pauta anticorrupção acabou? Não. Qual é o caso de corrupção que você tem? Qual é o escândalo de corrupção dentro do governo Bolsonaro? Continua não tendo. As instituições... Nossa, a ABIN usada para fazer relatório, Paulo? Isso é corrupção. Cadê? Onde é que tá isso? Usada para fazer relatório em defesa de Flávio Bolsonaro. Segundo quem? Segundo o Estadão? Você encontra. Segundo o Estadão? Vários jornais noticiaram, só para te dizer, claro. Joel, a ABIN isso é corrupção. Isso é escândalo de corrupção, Paulo Figueiredo. Para fazer relatório. A ABIN existe para fazer relatório. Quem disse que a ABIN que fez um relatório ilegal foi quem? Foi o Estado de São Paulo. Cadê esse relatório ilegal? Cadê a ilegalidade? Cadê a comprovação de que houve ilegalidade? Mostrar, o Estado de São Paulo não é juiz. Mostrar. Se você quiser ser inocente a esse ponto, veja... Quem acredita na imprensa, quem acredita no Estadão falando mal do governo é você e o inocente sou eu? Não é acreditar no Estadão, pelo amor de Deus. Paulo Figueiredo. O Estadão noticiou o fato que o Sérgio Moro já dizia. Estadão noticiou que Sérgio Moro disse que foi o motivo pelo qual o Sérgio Moro saiu do governo. O Sérgio Moro e o aparelhamento da polícia, claro. Agora eu vou acreditar. Não. Sérgio Moro, Paulo, então tá bom. Então vamos lá. Os dois adversários do governo diziam, então vou acreditar. Senão eu sou inocente. Adversário, Sérgio Moro estava junto. Sérgio Moro foi um defensor do Bolsonaro. Vamos lá, Sérgio Moro foi um defensor do Bolsonaro. Hoje, não só ele, como todos os procuradores da Lava Jato estão juntos dizendo, olha, esse governo não contribui no combate à corrupção. Ok, se você acha que eles são todos de esquerda, querendo derrubar o governo, ok, sinta-se livre para acreditar nisso. Eu não sou tão ingênuo. Paulo, para fechar. Não, peraí, vamos lá. Não é tão ingênuo. Sérgio Moro é o principal candidato de oposição projetado contra o Bolsonaro em 2022. E procurador de esquerda não tem, Joel? Eu vou entender a figura de linguagem, esse todos. Talvez esse todos sejam os mesmos procuradores que estão flagrados. Peraí. Talvez esses todos sejam parte desses todos sejam os mesmos procuradores que estão flagrados aí na spoofing de conversinha com o juiz Sérgio Moro e combinando ações por trás das cortinas contra réus e prejudicando o sistema penal brasileiro. Talvez eles quisessem que isso continuasse acontecendo. O Brasil, olha só, o sistema de combate à corrupção no Brasil não pode ser só Lava Jato. E o que está ficando muito claro hoje é que a Lava Jato não só cometeu excessos, mas a gente não pode usar isso como prova acusatória, mas que as conversas que estão fazendo da Lava Jato são, no mínimo, aterrorizantes, são sim. Então são esses mesmos procuradores que estão reclamando, etc. Não sei se são todos, não, Joel. Estou vendo muitos procuradores que estão Você está do lado do tal do Becker agora. Do sistema acusatório brasileiro que precisava sim de aprimoramento. Você sabe, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Jogueiredo contribuindo para que o clima suba, a energia fique gostosa no programa. Aquela vibe boa, né? E lembrando que nós estávamos comentando a dança de Joyce Hasselman de Stand By Me, né? Na quarta-feira, o Ministério Público Federal anunciou o fim da força-tarefa da Lava Jato no Paraná. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. O Ministério Público Federal informou que a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná passou a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Com isso, a força-tarefa deixa de existir. A Força-Tarefa atuou por quase 7 anos, tendo início em 17 de março de 2014. Foram 79 fases, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva e 163 de temporária. Segundo o MPF, alguns dos procuradores da Lava Jato passam a atuar no GAECO, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos da operação. Apesar do encerramento da força-tarefa, a operação continua em evidência, mas por outro motivo. No dia 4 de março de 2016, enquanto o ex-presidente Lula era levado para depor coercitivamente a Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, seu apartamento em São Bernardo do Campo e um sítio em Atibaia foram alvos de mandados de busca e apreensão. Durante essas buscas e apreensões, procuradores da República, integrantes da Força da Lava Jato em Curitiba, acompanhavam os desdobramentos da operação e trocavam impressões que iam de piadas com o ex-presidente até elogios da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Vamos começar então ouvindo quem está em Curitiba. Mark, você.
Olha só, Paulo, era uma morte anunciada, né? Há mais de um ano a Lava Jato vinha agonizando em praça pública. A última prisão foi na fase 65, lá em setembro de 2019, quando o filho do ex-ministro Edson Lobão foi preso. O Aras, né, procurador-geral da República, que sempre foi abertamente contra a operação, chegou a falar em uma live com advogados do PT que a Lava Jato tinha que acabar mesmo e se retomar o que ele chamou de bom e velho combate à corrupção no Brasil. Sabe-se lá o que o Aras quis dizer com isso, onde ele vê bom e velho combate à corrupção no Brasil, mas enfim, então ele já tinha mesmo decretado o fim da Lava Jato lá em setembro de 2020, quando disse que o prazo final da força-tarefa era o último 31 de janeiro. Isso mostra que a operação sempre esteve sob ataque, né? Sob fogo cerrado da classe política. O que aconteceu, inclusive, lá na famosa Mãos Limpas, né? Lá na Itália, que serviu aí de espelho para a versão brasileira, aconteceu exatamente isso. A classe política até sentiu o baque, mas depois se reorganizou e acabou com a operação, inclusive com os investigados retornando ao poder. E é importante falar que sempre houve esse alerta dos procuradores e delegados aqui de Curitiba. Eles sempre diziam isso: a operação passa, é um evento, todo evento tem data para acabar, e o importante era sempre manter a ideia de combate à corrupção. Eu cobri a Lava Jato de ponta a ponta, desde a primeira fase, e eles usavam frequentemente uma analogia com um voo, né? Que a investigação era um voo, né? Tem lá a decolagem, depois ganha altitude e mantém velocidade de cruzeiro, e depois, né, claro, pousa e consolida os resultados. A esquerda vende a ideia que havia uma vontade dos investigadores de se eternizarem na operação. Isso nunca foi verdade. Eles mesmos sabiam que tinha prazo para terminar e defendiam esses prazos para terminar. Qual que é o problema, então? O problema é que ficou muita coisa a apurar ainda. A delação do ex-ministro Antônio Palocci, por exemplo, foi subutilizada. Tem outra delação importante, que é do empresário Joel Malucelli, um dos responsáveis pela construção da usina de Belo Monte, no Pará. Também tem que vir à tona o que ele disse. O setor financeiro brasileiro tem muita coisa a ser investigada com base nas delações colhidas pela operação. A lista do que pode ficar para trás é grande. Agora, é importante dizer também que a Lava Jato não termina só com um ato burocrático de se acabar com essa ou aquela força-tarefa. A operação mudou hábitos, é inegável isso, né? Ela estabeleceu uma nova cultura. Hoje dá para dizer que poderosos podem sim ser presos. Foram para a cadeia donos de grandes empresas, políticos, de boa parte dos partidos existentes no país. Todo mundo sempre falou de corrupção, mas pouca gente entendia como ela se dava na prática. Agora, todo brasileiro praticamente sabe em detalhes como acontece, né? Que os políticos indicam lá os diretores das estatais, esses, por sua vez, direcionam licitações, depois arrecadam propina e distribuem para os próprios políticos. Então, o que nos resta é esperar que as sementes da Lava Jato, que ela plantou aí pelo país, continuem germinando e, né, nesse momento são dezenas de operações que foram iniciadas a partir da Lava Jato, que são em curso hoje, e elas têm que seguir em frente. Para terminar, essas mensagens aí, é sempre bom lembrar que elas são ilegais. É sempre importante reforçar isso. Foram furtadas por hackers. Aliás, a história desses hackers até agora não foi bem explicada, né? Eram hackers que invadiram, né, no caso, celulares de juízes, procuradores, até de ministros, mas não conseguiam contatos de jornalistas. Usaram a comunista Manuela Dávila, que foi candidata a vice na chapa do Haddad, para chegar até o blog lá alinhado ao PSOL. Se você entrar agora no site Intercept, vai ver lá o contato deles com fácil acesso. Mas os hackers que conseguiam acessar sistemas inacessíveis tiveram que usar líderes de esquerda para chegar lá até o blog e conseguir divulgar o que furtaram. Sem falar que a Polícia Federal achou dinheiro estranho na conta deles, né? Mas essa história até agora não foi bem explicada, muita gente empurrou com a barriga ela. Está mais do que claro que legalmente tudo isso não pode ser usado como base para nada. Mas eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal Federal vai dar um jeitinho, porque ele quer reconhecer e validar tudo isso, porque o objetivo central é qual? Livrar o Lula.
Eles já alteraram a legislação na questão da segunda instância para soltar ele da cadeia. E agora vão sim aceitar essa carga roubada aí para que o Lula também possa não ser condenado, né? O Moro vai ser considerado suspeito e o Lula vai ficar livre, leve e solto para disputar as eleições. Em resumo, é o seguinte: a Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção da história do país, até prendeu grandes empresários e políticos, mas não resistiu a um dos homens mais poderosos do Brasil, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa dele operou e ainda opera para que ele saia impune e, quem sabe, até candidato ali em 2022. Diogo Schelp, a sua análise. Bom, Paulo, é o começo do fim da Lava Jato, mas é algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Com essa mudança, haverá um número menor de procuradores dedicados exclusivamente aos casos da Lava Jato. Alguns passam a integrar o GAECO, que você citou, e continuarão trabalhando integralmente nos desdobramentos da Lava Jato, e outros, a maior parte, vão continuar nos inquéritos que já estão tocando, mas não terão mais dedicação exclusiva e poderão atuar em outros casos, sem relação com a Lava Jato. Eu conversei com integrantes da Lava Jato em São Paulo e a avaliação é a seguinte, que essa otimização de mão de obra dos procuradores em Curitiba faz sentido porque a parte mais pesada da Lava Jato, o grosso dos inquéritos, já passou. Já são quase 7 anos de Lava Jato. E os casos mais complexos e com maiores valores envolvidos foram os primeiros. Não que ainda não existam irregularidades ou pessoas para serem processadas, mas os maiores esquemas já foram descobertos. Mais preocupante nessa altura do campeonato, para esse finzinho da Lava Jato, seria a centralização dos casos na PGR, como queria fazer o procurador-geral Augusto Aras. E é preciso lembrar que o discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro era o de fortalecimento da Lava Jato, mas que rapidinho ele deixou de lado, deixou de ser uma prioridade. Ao contrário, nenhum esforço foi feito nesse sentido. O primeiro sinal disso foi a própria escolha de Augusto Aras fora da lista que havia sido enviada pelos procuradores. Agora resta reconhecer as conquistas da Lava Jato, que revelou o maior esquema de corrupção da história do país, há quem diga maior esquema de corrupção do mundo, né? E que recuperou bilhões de reais em dinheiro desviado e mandou para a cadeia alguns dos políticos e empresários mais poderosos do país. Sobre as mensagens dos procuradores, divulgadas depois que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, entregou-as para a defesa de Lula, parecem conversa de boteco. Alguns comentários ali, feitos entre os procuradores nas mensagens privadas, são preconceituosos, outros escancaram as preferências políticas deles, mas eu não vi nada ali que desmentisse que Lula seja o dono de fato, né, ou fosse o dono de fato do sítio em Atibaia, ou que as provas contra ele tenham sido adulteradas ou algo do tipo. No máximo, elas mostram procuradores se excedendo nos bastidores na comemoração de uma operação bem-sucedida. Você, Constantino. Vamos lá, Paulo, acho que nós temos muito pouca discordância, nós três aí nessa pauta, né? Em primeiro lugar, eu vejo com tristeza, ainda que esperada, a notícia do fim da Lava Jato como operação, como força-tarefa unificada, né? Apesar do que, como o nome já diz, uma força-tarefa tem prazo de validade. Isso me remete muito a uma série que eu comecei a ver e muita gente gostava, chamada Blacklist, né, onde o sujeito vai entregando corruptos, que ele mesmo um corrupto, para o FBI, só que não termina mais, né? Depois da 10ª temporada já está em 100 casos, né? Então é interminável. Então cansa, né? Cansa assistir a série, como cansa acompanhar notícias da Lava Jato depois que os tubarões e os peixes graúdos foram de alguma forma cercados e julgados e condenados. Não necessariamente presos, ou se presos, soltos, né? Chego lá já. Mas então a Lava Jato é um patrimônio nacional e ela tem esse simbolismo que o Mark fala, né? Quer dizer, passou-se a acreditar que hoje em dia a impunidade não é a regra mesmo para poderosos, para empreiteiros, para políticos, ex-presidentes e por aí vai. Então, o mais importante para mim não é a Lava Jato como operação, como força-tarefa continuar, né? O mais importante é esse simbolismo vingar e ser a regra daqui para frente, né? Então, várias operações podem cumprir esse efeito, né? Então, o que eu quero é isso, é que o combate à corrupção, à impunidade, continue
com a mesma cobrança da sociedade e da mídia, de alguma forma, a mesma é difícil. O próprio Deltan Dallagnol já explicou isso na Jovem Pan, né? Por conta exatamente da falta de manchetes. E eles souberam muito usar a mídia ao seu favor, aprenderam com a Operação Mãos Limpas na Itália, a falta de manchetes quando você pega um Lula ou quando você pega, sei lá, o zagueiro de várzea, né? Não é a mesma coisa. Então, isso é muito importante a gente pensar, só que não consigo ter o mesmo grau de otimismo em relação a esse legado, né? Quando eu penso exatamente nisso, que o fato de Lula estar solto, né, e talvez pensando em ser candidato, né, ele que é ficha suja e tudo, o Dirceu estar solto, quando eu vejo isso tudo, me parece que foi talvez um sonho de uma noite de verão ali que teve no país, né? E isso me deixa muito triste. Em relação ao presidente Bolsonaro, ao próprio Augusto Aras como PGR e tudo, são decepções também, inegáveis, né? Acho que o próprio Augusto Aras na PGR e depois o Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal foram duas escolhas bem equivocadas do presidente Jair Bolsonaro e a sua base de apoio reagiu dessa maneira, né? Houve ali uma debandada, um racha e muitos outros entenderam que eram escolhas ruins, mas que, enfim, você tem que sempre ser pragmático, entender que política é a arte do possível e tudo mais. Então, eu consigo ter muito mais simpatia por esse segundo grupo com esse tipo de argumentação. Mas festejar, celebrar essas escolhas me parece realmente um tanto complicado. Sobre as mensagens, eu acho que o Mark já disse o mais importante, né? São mensagens obtidas de forma criminosa, sem a devida perícia. O próprio ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro já disse que sequer se lembra exatamente disso, porque não tem as mensagens originais. Então nós estamos debatendo um pouco em cima de fumaça. Mas mesmo assumindo que sejam totalmente verdadeiras, o que nós temos ali é conversa de botequim, né, que não pega bem do ponto de vista republicano, mas, de novo, alguém vai acreditar que juízes não conversam com procuradores e tudo mais no corredor e que não sai uma piadinha assim ou assado, né? É uma brincadeira isso. Então é óbvio que acontece. Agora a diferença é que o Telegram, o WhatsApp, é o corredor da era moderna, né? A gente está ali falando coisas que na informalidade que você estaria falando presencialmente, mas agora está na praça virtual, né? Está no corredor virtual. E mesmo assim, repito, também não tem nada de escabroso, né? E não é isso que mancha a imagem do Moro. O que mancha a imagem do Moro para muitos brasileiros é a postura que ele passou a adotar após saída do ministério, né? Que virou meio lacrador e tudo. Agora, a figura do juiz ainda é uma figura heróica para muitos. E eu acho que com razão, né? Inclusive a imagem que eu gostaria de guardar do Sérgio Moro, né? Então, é uma tentativa de pintar a operação inteira como uma perseguição política para poder aliviar a barra do bandido mais, eu diria, famoso e talvez periculoso do país, né? Para que ele seja candidato em 2022, o que é uma piada de mau gosto, porque ele tem 7 apontados por ele, né, no Supremo Tribunal Federal. Esse que é o problema e é disso que se trata. E o que fica claro nas mensagens é o seguinte, é aquilo que todo mundo já sabe, o sítio era dele. Óbvio, e que ele tinha mau gosto, todo mundo também já sabe. Ainda durante a semana, o canal Terça Livre foi suspenso permanentemente do YouTube. O episódio foi comentado em Os Pingos nos Is. Na noite da quarta-feira, o YouTube tirou do ar 2 canais do site Terça Livre. A plataforma justificou a medida, alegando que houve violação reiterada dos termos de serviço do site. Todos os conteúdos precisam seguir as diretrizes da comunidade, informou a empresa em uma nota obtida pelo empresário e comentarista, nosso colega aqui do Grupo Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que é também colaborador do veículo. Ainda segundo a companhia de mídia, ela se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios. Ítalo Lorenzon, um dos fundadores do Terça Livre, lamentou o ocorrido no Instagram. Ele disse: "Talvez essa seja a maior porrada que a gente já tomou em termos de censura. Não podemos dizer que estamos surpresos com o que aconteceu." Lorenzon garante, porém, que as atividades multimídia continuarão em outros meios. Comandado pelo jornalista Alan dos Santos, o Terça Livre chegou a ter 1.100.000 seguidores no YouTube.
O Sleeping Giants Brasil comemorou no Twitter o ocorrido. O Terça Livre foi banido do YouTube depois de mais de 100 empresas bloquearem os seus anúncios. Após a nossa denúncia, o canal principal e o reserva foram banidos. Essa é mais uma vitória de todos vocês. Eles nos obrigaram a sair do anonimato e acharam que iam nos calar. O nosso trabalho continuou e tudo isso foi possível graças aos mais de 2.000 doadores em nossa campanha. Fiuza. Olha, esse Sleeping Giants eu não vou nem comentar, né? Isso aí é uma milícia, isso é uma milícia fascista, né? Isso é uma milícia de chantagem, né? Eles colocam alguém na berlinda, atraem uma quantidade muito grande de pessoas apontando o dedo para aquilo, afirmando, fazendo um justiçamento, né? Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com boicote ético, né? É um justiçamento. Você expõe, você associa quem você quer estigmatizar, né, a uma determinada falta que você diz ali, né? Está defendendo aqui uma aberração, eles mesmos interpretam, né? Aí usam um tom meio molenga lá, oi fulaninho, você já viu o que você está anunciando? E metem o cacete, né? E trazem uma milícia fascista para cercar, garrotear e constranger. É assim que agem. Eu não estou inventando isso, não. É só você ver o modus operandi, é exatamente esse. Agora, o ponto é o seguinte, as plataformas, elas precisam decidir se elas vão compactuar com esse tipo de perseguição fascista, né? Então, a gente já viu. Quer dizer, eu faço sempre, Vitor, a seguinte ressalva. O YouTube, o Twitter, o Instagram são parte de uma revolução democrática. E eu ouso dizer, mesmo com atos aberrativos como esses, que eu torço para que reexaminem os critérios, ainda são plataformas pródigas, né? Que abrigam vozes múltiplas, né? Eles fazem isso aí como efeito de demonstração, mas tem gente no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se expressando de diversas formas, até algumas muito mais lesivas dentro desses tais critérios que eles alegam ter do que esses que estão sendo banidos. Mas a gente chegou ao ponto de uma plataforma banir a conta do então presidente Donald Trump, né? E o pior, Vitor, banir com um critério que não consegue demonstrar. No caso, era isso, era uma carta, um editorial ali, uma posição institucional do Twitter, afirmando que foi banido porque o ex-presidente Trump fez incitação à violência. Não é possível constatar nenhum ato de incitação à violência. Nem com interpretações aí secundárias você consegue chegar a isso. Ou seja, foi um ato arbitrário. O banimento do Trump foi um ato arbitrário. Da mesma maneira agora com o canal Terça Livre. E qual é o nome do jogo, né? Em termos de leitura de mercado, e aí é uma interpretação que eu estou fazendo, essas plataformas querem dizer o seguinte: somos progressistas, estamos cultivando valores humanitários e estamos perseguindo a direita do discurso do ódio, etc, etc. Por isso é que eu digo, quanto mais você conseguir se descolar de clichês, se descolar de caricaturas conceituais, de espectro político, etc., melhor. Porque você fala do que você quer dizer, né? Você se expressa livremente, sem colocar um crachá, sem colocar ali um boneco que vai facilitar esta falsa depuração. Porque isso serve para tudo. Eles perseguem o que eles dizem que é negacionista, discurso de ódio, né? Milícia, etc. e tal, e fake news. O que é negacionista, discurso de ódio e fake news? É o que eles quiserem, né? Em relação ao que é falado, por exemplo, não sei se no caso do Terça Livre aconteceu isso, quer dizer, as discussões sobre as terapêuticas, sobre os experimentos, né, de ataque à Covid,
né? Todas inconclusas até agora, todas, a verdade é essa, vai se tentando. Mas uma parte dessa discussão está, digamos que, embargada, né? Embargada de forma velada, com a desculpa de que esses são os que estão negando a ciência, ou seja, hoje em dia você pode discutir só um pedaço da ciência, o outro pedaço você está proibido. Né? Parece aquelas perseguições aí medievais que a gente faz referência de vez em quando, né? Que são místicas, que são obscurantistas. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, é claramente uma atitude mercadológica, né? Essas plataformas parecem estar achando que ganham reputação, perseguindo o que elas dizem ser aí a força obscura, porém, elas são democráticas no DNA e esse autoritarismo é percebido. Esse autoritarismo é percebido. Agora, eu espero que não se chegue, Vitor, para concluir, ao ponto em que as plataformas comecem a cair na tentação de se associar a grupos políticos. Ou seja, fazer conluios de poder. Eu espero que não se chegue a esse ponto, porque na campanha eleitoral dos Estados Unidos da América, presidencial, nós vimos isso acontecer. E estamos vendo de novo ainda acontecer, já com o presidente eleito. Tem certas postagens sobre o Joe Biden que são canceladas aí em plataforma, né? Que você não pode, até citação direta, né? É como se ele dissesse uma editorialização, como se diz no jornalismo, né? Autoritária, despótica, né? Quer dizer, você, não, isso aqui eu não quero que circule. E aí, se chegou a esse ponto para proteger, supostamente, estou levantando uma hipótese aqui, e não foi o YouTube que fez isso. Se chega a esse ponto para proteção de um presidente, de um governo, aí a gente pode achar que caíram na tentação de associação política com governos, e aí eu acho que é o beijo da morte. Não podem seguir nessa linha, não. Augusto. Bom, liberdade de expressão é a liberdade de expressão dos outros. É nisso que consiste. Não é só a sua. Nós aqui queremos falar com liberdade e falamos, e queremos que todos falem. Quem decide o que vai sobreviver ou não é o leitor. Ele é o seguidor, é o espectador. Ele acompanha ou não. Se ele não acompanhar, os meios de comunicação, todos os veículos, tá, chamemos assim, morrem por falta de leitores. Por falta de leitores. Estão encontrando agora uma outra fórmula que antes não funcionava, que é a asfixia pela retirada dos anunciantes. Eu só conheci ontem, confesso, essa dupla de idiotas que está no tal Sleeping... Como é que é? Sleeping Giants, os eu não criadores conhecia. do Sleeping Confesso Giants. a vocês que não conhecia, não porque eu não acompanho essas coisas, é por falta, por tédio mesmo, só de ouvir, pelas informações que me chegaram, né, por amigos, então eu não queria conhecer. Ao saber do que houve com o Terça Livre, eu fui ver o casal. É um casal de idiotas e eu resumo com essa expressão, com essas palavras aí o que eu acho deles. Pois esse casal imbecil está determinando o que se deve ler ou não, que é o sonho das ditaduras e do PT. É nas ditaduras que isso acontece. O nazismo, a primeira etapa do nazismo, ela pegou os jornais de outros partidos, que apoiavam outras ideias, jornais livres da Alemanha. E em Cuba não há nenhum jornal que critique ninguém. Que critique o governo, claro, só há jornais governistas. As TVs e jornais foram confiscadas pelo governo bolivariano na Venezuela para que não houvesse oposição. Portanto, os censores, os autoritários, os que sonham com o totalitarismo no campo da imprensa, esses são parecidos com esse casal.
Esse casal manda essas cartinhas imbecis também para anunciantes que cedem, que respondem a eles, ignorem, mas são completamente desprovidos de neurônios, são falsos malandros. Eles não pegam nada de errado nos sites de esquerda, por exemplo, que foram sustentados com o nosso dinheiro enquanto durou o governo do PT. Isso é crime. Eles não publicam nada de errado, quer dizer que o Lula não roubou não é fake news. E eles ficam bancando os puros, né? A pureza na zona, né? É a virgem do bordel. Esse casal, depois de identificado, deveria acordar os assessores de imprensa de empresas que fazem esse papel covarde. É covarde esse papel. Se retiram, tal. Isso parte de quem? Da direita, que quer a ditadura, vem da esquerda, e todos celebrando. Qual é o problema? Pode existir qualquer site de qualquer tendência esquerdista que não me incomode, eu simplesmente não leio. É assim no mundo livre. É assim na democracia. Agora, os democratas não têm nada a dizer? Depende da posição para merecer a liberdade de expressão. Olha os democratas que nós temos, eles não praticam o convívio dos contrários e não querem que existam os contrários. Se isso aí não for uma norma ditatorial, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, o que eu recomendo aos anunciantes é que deixem de ser pusilânimes, ignorem um casal de moleques que não tem nada na cabeça e que decidem, não, isso não pode ser lido e tal. Isso aí é uma TFP enlouquecida, né, e falsamente remoçada, porque essa idade deles você pode ter velhacos com menos de 20 anos de idade. Então esqueçam esse casal. Terça-feira vai voltar a existir. Terça Livre vai voltar a existir. Claro que vai. Claro que vai. Enquanto isso, esse casal arrecada, pede dinheiro e arrecada. Mandam de qualquer quantia. Então vão trabalhar. Tá? Vão estudar, vão trabalhar. Olha cada coisa que o Brasil leva a sério. E eles põem a cara à tapa e não levam a merecidíssima bofetada dos reais democratas. Zé Maria. Olha, não há nada mais raivoso numa ditadura ou numa tentativa de controlar regimes do que a censura. A censura sufoca, mata pelo sufocamento. Não é do meu tempo, mas eu ouvi relatos assim, de pessoas que chegavam nas redações com lápis vermelho dizendo isso sai, isso não sai, e era assim. Hoje a censura moderna é diferente. Ela vem inclusive, porque fulano não dá isso. Não dá porque é empresa. Fulano não dá isso, né? É uma censura imposta numa tentativa de impor o que você tem que publicar. E isso é muito complicado. E chega ao ponto desta empresa. Aí eu vou fazer um parêntese, Vitor, porque eu sempre falei e eu tinha a impressão de estar pregando num deserto, que ninguém prestava atenção. O que é que eu sempre disse? Que estas plataformas digitais são como veículos de comunicação. Concorrem com os veículos de comunicação, só que de forma desequilibrada, porque sem nenhuma responsabilidade, assumem o papel de veículo de comunicação, faturam muito mais do que veículo de comunicação. Hoje o Google fatura mais do que a soma de todos os veículos de comunicação, menos os 3 maiores, se somar tudo. É o maior faturamento. São empresas para ganhar dinheiro e enganam o povo. Porque dá a impressão de uma transparência, de uma democracia que não existe. Senhores estão sendo enganados, porque quando publicam algo no Facebook ou em outras plataformas, não vai para todos os seus aliados, não vai para todos os seus inscritos, não vai para todos os seus amigos. Um algoritmo define ali, com critérios criados por alguém, quem recebe o quê do que você publica.
Não é do jeito que a gente pensa. Eu coloquei aqui, todos os inscritos receberão. Não, o algoritmo categoricamente vem definido ali o que é um lado, o que é o outro. Continuando nesta comparação, nenhum veículo de comunicação pode colocar uma câmera e um microfone na rodoviária, na Avenida Paulista ou em qualquer cidade do país e dizer, qualquer um aqui pode chegar e falar o que quiser, de quem você quiser e pronto. Porque os veículos de comunicação, eles são, primeiro, responsabilizados por qualquer coisa que seja dito aqui. É o veículo que sofre as consequências também de forma subsidiária, né? E mais, há um critério do veículo de comunicação. E as plataformas faziam ali a impressão de que eram assim, o que você publicasse ia. Nunca foi. Sempre houve controle do que sai mais de um lado, do que sai mais de outro. Existe um algoritmo administrando isso. E agora, finalmente, essas plataformas assumem ainda mais o papel de veículo de comunicação, que é editar, né? Que é definir o que sai e o que não sai, que é censurar. Aí é que chegou o ponto. Ou elas são plataformas que divulgam tudo sem seleção, e se fazem seleção, tem que se responsabilizar. A partir de agora, qualquer pessoa que se sinta ofendida pode ir contra as plataformas, além, evidentemente, pedir ressarcimento e tal, danos morais contra essas plataformas, mais do que quem falou, porque agora elas estão mostrando que são responsáveis, que fazem seleção. Ou é uma coisa ou é a outra. Ninguém pode estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo, ou está de um lado ou de outro. Se elas fazem edição, se selecionam veículos de comunicação e se responsabilizam pelo conteúdo, é assim que tem que ser. Você acompanhou aqui o Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.